A edição de sexta-feira, 26, da revista Science traz uma carta assinada por 602 cientistas de instituições europeias pedindo para que a União Europeia, UE, segundo maior parceiro comercial do Brasil, condicione a compra de insumos brasileiros ao cumprimento de compromissos ambientais. Em linhas gerais, o documento faz 3 recomendações para que os europeus continuem consumindo produtos brasileiros, todas baseadas em princípios de sustentabilidade. Pede que sejam respeitados os direitos humanos, que o rastreamento da origem dos produtos seja aperfeiçoado e que seja implementado um processo participativo que ateste a preocupação ambiental da produção com a inclusão de cientistas, formuladores de políticas públicas, comunidades locais e povos indígenas. O grupo de cientistas tem representantes de todos os 28 países membros da UE. O teor da carta ecoa preocupações da Comissão Europeia, órgão politicamente independente que defende os interesses do conjunto de países do bloco político-econômico que há cerca de 4 anos vem estudando como suas relações comerciais impactam o clima mundial. Pesquisador de questões de uso do solo, políticas de mitigação climática, combate ao desmatamento e cadeias produtivas, o brasileiro Tiago Reis, da Universidade Católica de Louvain, é um dos autores da carta. A iniciativa é importante, sobretudo neste momento em que sabemos que a Comissão Europeia está estudando o assunto e formulando uma proposta de regulação para a questão da importação do desmatamento, disse o cientista. Exortamos a União Europeia a fazer negociações comerciais com o Brasil sob as condições, a defesa da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, a melhora dos procedimentos para rastrear commodities no que concerne ao desmatamento e aos conflitos indígenas, e a consulta e obtenção do consentimento de povos indígenas e comunidades locais para definir estrita, social e ambientalmente os critérios para as commodities negociadas, diz a carta veiculada no periódico científico. A carta ressalta que a UE comprou mais de 3 bilhões de euros de ferro do Brasil em 2017 a despeito de perigosos padrões de segurança e do extenso desmatamento impulsionado pela mineração e, em 2011, importou carne bovina de pecuária brasileira associada a um desmatamento de mais de 300 campos de futebol por dia. Segundo dados do Ministério da Economia, as exportações para a UE representaram 17,56% do total do Brasil em 2018, um total de mais de 42 bilhões de dólares, com um superávit de 7,3 bilhões de dólares. A exportação de carne responde por cerca de 500 milhões de dólares deste total, minério de ferro soma quase 2,9 bilhões de dólares e cobre, 1,5 dólares bilhão. De acordo com dados divulgados em novembro pelo Ministérios do Meio Ambiente e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a Amazônia enfrenta índices recordes de desmatamento. Os sistemas do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia Legal por Satélite, PRODES, registraram um aumento de 13,7% do desmatamento em relação aos 12 meses anteriores, o maior número registrado em 10 anos. Isso significa que, no período, foram suprimidos quilômetros quadrados de floresta amazônica, o equivalente a mais de 5 vezes a área do município de São Paulo. A principal vilã é a pecuária. Estudo realizado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em 2016 apontou que 80% do desmatamento do Brasil se deve à conversão de áreas florestais em pastagens. Principal autora do texto, a bióloga especialista em conservação ambiental Laura Kilroy, pesquisadora da Universidade de Oxford, acredita que, como forte parceria comercial, a Europa é corresponsável pelo desmatamento brasileiro. Queremos que a União Europeia pare de importar o desmatamento e se torne um líder mundial em comércio sustentável, disse ela. Nós protegemos florestas e direitos humanos em casa, porque temos regras diferentes para nossas importações. É crucial que a União Europeia defina critérios para o comércio sustentável com seus principais parceiros, inclusive as partes mais afetadas, neste caso as comunidades locais brasileiras, afirmou a bióloga conservacionista Malika Virasavmin, pesquisadora da Universidade Humboldt de Berlim.
A Carta dos Cientistas apresenta preocupações, mas a aplicação dos tais compromissos como condições para tratativas comerciais depende de regras a serem criadas pela Comissão Europeia. Se o órgão acatar as sugestões, será preciso definir de que maneira o Brasil e outros parceiros comerciais da UE precisarão criar organismos e estabelecer as métricas para o cumprimento das exigências. De acordo com o brasileiro Thiago Reis, foram 2 meses de articulação entre os cientistas europeus para que a carta fosse consolidada e os signatários, reunidos. Criamos o texto acompanhando a evolução do novo governo brasileiro. Estávamos preocupados com as promessas de campanha, mas quando essas promessas passaram a ser concretizadas, com edição de decretos, decidimos que precisávamos fazer algo, disse ele. Existe, hoje, um discurso no Brasil que promove a invasão de terras protegidas e o desmatamento. Isso gerou sinais de alerta na comunidade científica internacional. A carta publicada pela Science ainda afirma que o governo do presidente Jair Bolsonaro, PSL, trabalha para desmantelar as políticas anti-desmatamento e ameaça direitos indígenas e áreas naturais. Além de ser assinada pelos 602 cientistas europeus, a carta tem o apoio de 2 entidades brasileiras, que juntas representam 300 povos indígenas, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira e a articulação dos povos indígenas do Brasil. Logo no dia 2 de janeiro, primeiro dia útil do mandato, Bolsonaro publicou decretos transferindo órgãos de controle ambiental para outras pastas, reduzindo a atuação do Ministério do Meio Ambiente. O Serviço Florestal Brasileiro, por exemplo, foi realocado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pasta comandada por Tereza Cristina, ligada à bancada ruralista. Outros 3 órgãos foram cedidos para o Ministério do Desenvolvimento Regional. A incumbência de demarcar terras indígenas, antes sob responsabilidade da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, também foi transferida para o Ministério da Agricultura. A própria FUNAI foi remanejada. Antes vinculada ao Ministério da Justiça, acabou subordinada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado por Damares Alves. Mais recentemente, funcionários do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, têm sido alvo de exonerações. Na semana passada, o IBAMA arquivou processos contra a produção de soja em áreas protegidas em Santa Catarina. E o próprio presidente Bolsonaro, via redes sociais, desautorizou no início deste mês operação em andamento contra a exploração ilegal de madeira em Rondônia.